Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 10. Despedida de Atlântida. Nada mais me prendia à grande ilha. O início do conflito, que levaria aquele paraíso ao seu terrível fim, estava cada vez mais próximo, e eu não queria estar ali para presenciar aquele desfecho. Como nossos pais deslocar-se-iam em breve com seus discípulos para uma região, eu e Evelyn ficamos mais tranquilos com relação às represalias dos líderes guerreiros. Sem mais demora, comecei a arrumar minhas coisas para a partida. Evelyn também passou a organizar as malas, sem resistência. Eu imaginei que ela fosse ficar triste, mas, pelo contrário, seu rosto irradiava alegria serena e contagiante. Acreditei que ela iria entristecer-se por ter que partir para um mundo rústico, mas estava enganado. Impressionado com sua reação, perguntei a ela o porquê de sua alegria. Ao que ela me respondeu, com seus lindos olhos castanhos irradiando notável felicidade: meu amor, não me importa o local onde viverei, importa apenas estar ao teu lado. Isso para mim é a própria felicidade. Só o que desejo é ouvir tua voz toda manhã. Quando acordar, sentir teu calor. Quando dormirmos abraçados e ver-te feliz lutando por teus sonhos, que serão também sempre os meus, porque desde criança vivemos em uma mágica sintonia. Em nenhum momento de minha vida deixei de desejar compartilhar todos os meus dias contigo. Eu sorri extasiado e a beijei como poucas vezes o tinha feito em toda aquela existência. Evelyn se pendurou em meu pescoço e rolamos pela cama, esquecendo do mundo lá fora. Nosso momento íntimo, porém, não durou muito. Logo fui avisado que Arnak me aguardava na sala de visitas para uma conversa. Levantei-me em um salto e disse a Evelyn: Artemis não quer que eu converse com Arnak antes de partir, mas não posso me esquivar. Preciso falar com ele. Sem esperar a opinião de minha esposa, dirigi-me rapidamente ao encontro de meu amigo. Ele estava sentado em uma poltrona com seu porte nobre, quase arrogante, que seria sua marca registrada nos séculos futuros. Quando me viu, ele sorriu, irônico, e falou: Andrei, não creio que você irá abandonar o campo de batalha. Esse comportamento não é de seu feito. Eu o cumprimentei e respondi ao mesmo tom: pelo que me lembro, Arnak, quando nós tornamos sacerdotes do Vril, juramos por tudo que há de mais sagrado que somente utilizaríamos o quinto elemento para promover o bem e a paz, jamais para guerrear. Arnak fez um gesto tipo deixa disso e falou: meu irmão, os tempos são outros. Aquelas juras da formatura são apenas simbólicas, adequadas a outros tempos, quando éramos pouco mais que crianças. O reino de Poseidon precisa de posição firme, de homens de fibra como nós. Caso contrário, nós perderemos esse paraíso. Atlas precisa ser freado. Entenda isso, Andrei. Eu sacudi a cabeça com as mãos na cintura e disse-lhe em tom menos empolgado: nós já perdemos Arnak, infelizmente. Nós já perdemos o paraíso, e essa não é a primeira vez. Ganhando Gadeir ou Atlas, todos nós sairemos perdedores. No mundo da quinta dimensão, pude ver isso. Arnak soltou uma sarcástica gargalhada e falou: não me diga que agora você vai acreditar nessas crendices da velha geração. Eles estão contra Gadeir, logo querem fazer sua cabeça. O rebelde amigo levantou-se, segurou então meu rosto entre as mãos
e disse, olhando profundamente em meus olhos: Andrei, Andrei, somos irmãos. Olhe como somos parecidos. Temos que ficar juntos. Não me abandone agora. Se unirmos nossos poderes, seremos mais fortes que Gadeir. Depois do fim dessa guerra, quem sabe o que poderá acontecer? Arnak piscou o olho direito e concluiu: Mano, essa é a oportunidade para nos tornarmos reis da grande ilha. Nós poderemos impor todos os nossos projetos. Você mesmo quis mudar os rumos da aplicação do vril em nosso país e sempre enfrentou a resistência desses retrógrados da velha geração. Lembre-se da atitude desprezível do Conselho do Vril, colocando-te à prova como se fosse um criminoso. Eu abaixei a cabeça e falei: eles fizeram isso para nosso bem. É preciso controlar nossa arrogante herança capelina. Arnak fez uma expressão de desprezo e gritou: grande asneira! Isso é tudo uma mentira que eles criaram para impedir o avanço de uma geração superior a eles. Vou te dizer a verdade. Esses velhos são uns invejosos. Criaram essa história para evitar nossa supremacia. Em seguida, ele se levantou e, gesticulando de forma frenética, arrematou. Nós mostraremos a eles que temos nossas habilidades, que somos muito bons no que fazemos. Que seja guerra, então eles verão como se salva uma nação por meio da ação. Já passou o tempo em que resolvíamos as diferenças através de uma mesa, tomando chá. Arnak, naquele momento, colocava para fora todo o despeito por sermos sempre superados em tudo pelos Atlantes da Era de Ouro, como se fôssemos cidadãos de segunda classe. O sentimento de inferioridade abrigado em seu coração tornava-se uma arma vingativa para, de alguma forma, vencer em algo os perfeitos Atlantes. Acredito que ele não desejava lutar contra Atlas, mas sim contra a velha geração, sempre sábia, perfeita e vitoriosa. Irmãos que desejavam nosso bem, porém de uma forma que não entendíamos muito bem. Arnak os odiava, e isso ficava cada dia mais claro para todos. Ele então percebeu minha confusão, estendeu as mãos e disse-me com olhar hipnótico: venha, meu irmão, vamos dominar a terra de Poseidon. Colocaremos todos aos nossos pés. Arnak sorriu com seu jeito malicioso e arrematou: eu sei que você quer isso, eu o conheço muito bem. Eu fiquei atordoado com suas palavras, quase cambaleando. Coloquei minhas mãos na cabeça e caminhei pela sala. Só naquele momento percebi Rio encostado em uma das colinas, mais ao fundo. Ele estava em silêncio, cabisbaixo, mas com olhar fixo em mim. Eu então perguntei-lhe: Rio, meu irmão, você também será cúmplice dessa loucura? Ele apenas fez um sinal afirmativo com a cabeça e, desconfortável com o meu gesto de reprovação, falou: o que você deseja, Andrei? Quer que eu vá com você viver entre os homens das cavernas? Isso não faz sentido nenhum. Você é quem está louco. Nosso lugar é aqui, meu irmão. Essa é a vontade do grande Deus. Caso contrário, teríamos nascido no mundo das dores, assim como os demais exilados. Nós devemos seguir o fluxo da correnteza. Não é isso que os sábios vivem nos dizendo? Eu me sentei na poltrona com um rosto muito suado. O nervosismo que vivia naquele intenso instante era tal que meus longos cabelos louros ficaram grudados em minha face. Eu já não sabia mais o que dizer, apenas balbuciei.
talvez vocês tenham razão. Porém, ao ouvir um ruído na porta de entrada, percebi a aproximação de Evelyn, que me observava com olhar triste, quase decepcionada por ver minha indecisão. Eu recuperei a lucidez e falei com firmeza. Não, meus irmãos, esse não é o caminho. Eu fico triste em saber que vocês desprezaram o sagrado juramento do Vril. Há de existir uma razão para tantas preocupações dos sábios com relação ao manuseio do quinto elemento. Eu irei para o mundo primevo para não ver essa vergonha se concretizar. Não serei cúmplice dessa loucura. E com olhar decepcionado, completei. Vocês deveriam se envergonhar de usar o símbolo da grande energia no peito. Arnak me olhou com raiva e depois dirigiu esse mesmo olhar a Evelyn. Em seguida, arrancou o emblema do Vril de seu peito e jogou-o sobre a mesa. Antes de retirar-se, falou: Fique com seu emblema e com essa filosofia barata, pois eu ficarei com a ação. No futuro, vocês agradecerão por eu ter ajudado a evitar que Atlas tomasse o poder total. Isso é típico de vocês dois. Sempre foram amáveis com o povo da raça vermelha. Aqueles camponeses vão ter o que merecem. Chegou o momento de sermos imperadores da terra de Poseidon. Agora, todos vão dançar conforme nossa música. Gadeir será o maestro e eu estarei lá para ajudá-lo, porque é a música que ele oferece que desejo dançar. Só então percebi que os olhos de Arnak não estavam mais azuis, e sim vermelhos, injetados por fora das órbitas, externando toda a sua raiva. E com a respiração ofegante, ele concluiu aos gritos: Divirtam-se na dimensão dos macacos, porque eu vou trabalhar para salvar nosso mundo. O intempestivo amigo girou, então, sobre os calcanhares e saiu com os passos firmes. Rio ergueu as mãos de forma irônica e saiu atrás dele, não sem antes nos dirigir um terrível olhar de desprezo. Estranha aquela raiva de Arnak pelos vermelhos. Ele sempre amava de forma especial os Atlantes do Reino Oriental. Ariane era o exemplo. Contudo, só anos depois eu viria entender o porquê desse seu inexplicável sentimento de ódio naquele momento. Depois de respirar profundamente por alguns segundos, olhei para Evelyn e disse-lhe: Meu amor, eu estou confuso, não sei o que pensar. Se nossos pais não tivessem uma posição tão convicta a respeito dessa questão, creio que adiaria a viagem. Sinto-me como um rato abandonando o navio no momento do naufrágio. Ela correu para os meus braços e disse-me com determinação: Não permita que o impulso do coração ponha tudo a perder. Você ouviu a orientação de grandes sábios e todos sinalizaram que o mais acertado é nossa partida imediata. Não se deixe levar pelos destemperos de Arnak. Partamos já. Eu concordei em silêncio e no final da tarde dirigimos-nos aos cais embarque das aeronaves que partiam para a terceira dimensão. Conforme aconselhado pelo mestre Kondô, partiríamos para o mundo primevo adjacente à Atlântida Oriental. Para isso, deveríamos cruzar toda a terra de Poseidon e atravessar o portal que se encontrava na região das Ilhas Canárias. A viagem foi tranquila. O único contratempo ocorreu quando cruzamos a região administrada por Atlas. Ali, um frio percorreu minha espinha. Olhei pela janela, talvez com o intuito de tentar vibrar uma energia de paz e conciliação, procurando evitar o pior. Naquele mesmo instante, percebi, telepaticamente, uma onda de pensamento diretamente de Atlas, tentando dissuadir-me de partir.
O vigoroso poder telepático do gigante me assustou. Como ele poderia ter essa capacidade tão desenvolvida a ponto de sintonizar-se comigo, assim, sem termos nenhuma afinidade? Como já disse, a telepatia era mais comum entre mães e filhos, pois possuíam ligação umbilical. Nos demais casos, era necessário desenvolver essa sintonia. Eu e Evelyn tínhamos essa faculdade bem desenvolvida, porque nos amávamos desde criança. Logo em seguida, atravessamos o portal e adentramos no mundo primevo. A entrada da dimensão grosseira foi tranquila e sem detalhes a relatar. Apenas senti grande alívio por estar fora daquele barril de pólvora que era Atlântida. Naquele momento, os habitantes simples nem percebiam, pois estavam distantes do círculo do poder. Mas para quem estava diretamente ligado às ambições políticas, aqueles foram dias muito intensos. Os habitantes simples nem percebiam, pois estavam distantes do círculo do poder. Mas para quem estava diretamente ligado às ambições políticas, aqueles foram dias muito intensos. Horas depois, aterrissávamos às margens do famoso rio Nilo, na região hoje conhecida como Planalto de Gizé, no Egito. Lá estabelecemos residência, em uma comunidade agrícola às margens do rio Sagrado, que recebia o auxílio de várias equipes atlantes em sua caminhada rumo ao progresso. Era um povo inteligente e de boa índole, sempre interessado em aprender e progredir. Isso causou-nos enorme satisfação. Em pouco tempo, estávamos mergulhados na rotina daquela gente simples, porém trabalhadora, procurando sempre auxiliá-los em todos os aspectos, com o objetivo de civilizá-los. No meio deles, aprendemos a ser felizes e a adquirir valores simples da alma. Porém, na imensa valia para a formação do caráter de filhos de um povo rico que não passava por privações. E assim, os anos se passaram sem nenhum fato digno de menção, até a primeira visita de Ártemis, acompanhada das pequenas gêmeas, duas lindas menininhas que influenciariam minha vida mais do que eu imaginava.